Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me ouvem. Hoje a gente vai ler Gênesis 49, a gente está estudando a Bíblia toda junto. Se esse é seu primeiro vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Na descrição do vídeo vai estar o link da playlist para você começar por lá, né? A gente vai estudar a Bíblia toda junto, todo dia um capítulo. A gente está em Gênesis 49, que diz assim: Depois Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Então, primeiro, Jacó tinha adotado os dois filhos de José, os abençoado, as primeiras bênçãos foram para eles. Na verdade, a primeira bênção foi para Efraim. E agora, Jacó chama todos os filhos dele para abençoá-los e contar o que vai dizer, o que vai acontecer a respeito deles, tá? A gente tem que lembrar que o primogênito de Jacó é Rúben, que é o mais velho. A gente tem que lembrar que depois de Rúben tem Simeão, depois de Simeão tem Levi e depois Judá. Vamos lá. Versículo 2. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Aqui começa uma estrutura poética, né? Uma estrutura poética na qual ele vai profetizar sobre os filhos. Versículo 3. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O primogênito é o filho mais velho, porque o filho mais velho é o filho que nasce quando o pai está mais forte, mais novo, mais revigorado. Então ele é o filho que representa a força do pai. Então ele recebe o dobro da herança dos outros irmãos. Você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Ele é o mais digno e o mais poderoso. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente. Porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Jacó fala, você não vai ser mais o mais excelente. Em outras palavras, você não vai ser mais o primogênito. Porque você subiu no meu leito e profanou minha cama. Vocês se lembram? Capítulo 35. Rúben, ele se deitou com uma das concubinas de seu pai. Eu não lembro se foi Zilpa ou Bila, tá? Se você quiser, você volta lá no capítulo 35. E aí, por isso, Rúben perde a sua primogenitura. Versículo 5. Se Rúben perdeu a primogenitura agora vai ser de Simeão, que é o mais velho. Mas olha só, Simeão e Levi são irmãos. Que as suas espadas, as suas espadas são instrumentos de violência. Lembra quando Diná foi estuprada por um homem dali da terra onde eles estavam, ali em Canaã, ou no caminho da peregrinação, e aí aquele homem se apaixonou por ela e queria se casar com ela, e aí Simeão e Levi, astutos, eles falaram, não, vocês primeiro precisam se circuncidar. Circuncisão é um corte que é feito no prepúcio do órgão masculino, que representava a aliança de Deus, como a gente viu. Vocês têm que se circuncidar para fazerem parte do nosso povo. Aí vocês vão se casar com as nossas filhas, nós vamos casar com as filhas de vocês. A gente vai ser um único povo, vocês vão colher das nossas plantações, iremos colher das suas, iremos usar os vossos rebanhos, vocês usarão os nossos. Mas isso foi de esperteza, por quê? Porque no terceiro dia que eles circuncidaram, no terceiro dia, que era onde a dor mais doía, Simeão e Levi entraram na cidade deles e mataram todos os homens. E aí Jacó, isso foi o capítulo 34. Jacó ficou conturbado com isso, porque ele ficou com medo dos povos vizinhos dele. Quando chegasse a notícia, iriam querer matá-lo por achar que ele seria um povo violento. E aí, versículo 6. Que a minha alma não entre no conselho deles,
que a minha glória não participe do seu grupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Eles estavam com tanta ira que eles mutilaram touros. Gente, como é que mutila um touro? Um bicho tão selvagem. Como é que você o domina para mutilá-lo? Agora é importante vocês lembrarem desse versículo. Disso que Jacó fala de que Jacó os dividirá e os espalhará em Israel. É bom a gente lembrar isso, ok? Então, Rúben perdeu a primogenitura, Simeão também perdeu e Levi também perdeu. Agora o primogênito é quem? Judá, o próximo, o mais velho, depois deles. Versículo 8. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Ou seja, Judá agora é o primogênito. É importante a gente lembrar isso, que a gente tem que ter sempre na mente, quando a gente lê a Bíblia, o tema central da Bíblia é o Messias. O tema central da Bíblia é o Messias. E a Bíblia vai contar a genealogia do Messias. E o Messias ele é descendente de Judá. Quando fala assim, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você, está falando os israelitas se inclinarão diante de você por causa do descendente de Judá. Eles vão se inclinar diante do descendente de Judá. Versículo 9. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O símbolo de Judá é um leão. Tanto é que na bandeira de Jerusalém, que é a capital de Judá, né, a gente vai ver. É um spoiler aqui, né? Mas Israel vai se dividir em 2 reinos. Israel e Judá. Judá vai dominar 2 tribos. Ou melhor, vai dominar uma tribo só. Porque o reino de Judá vai ser Judá e Benjamim. E os levitas que habitarem ali. Jerusalém vai ser a capital. Vai ser a capital de Judá. E na bandeira de Jerusalém, vocês podem pesquisar, vocês já devem ter visto, mas pesquisem. Tem um leão. Aquele leão lá é esse leão aqui, o leão da tribo de Judá, que é Cristo. Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, ou uma outra tradução, até que venha aquele a quem pertencem, e a ele obedecerão os povos. Então aqui está prometendo o reino para Judá. Judá irá reinar. Veja, os filhos do pai de Judá, os irmãos de Judá, os israelitas, vão se inclinar diante de Judá. O cetro não vai se afastar dele, nem o bastão vai sair dentre os pés dele. O cetro e o bastão são instrumentos que o rei tem. Isso quer dizer que o reino foi entregue a Judá para sempre. Porque o Messias, ele é de Judá. Até que venha Siló, ou uma possível tradução, até que venha aquele a quem pertencem, e a ele obedecerão os povos. Olha só. Não diz a ele obedecerão Israel. Não, a ele obedecerão os povos. Porque a promessa messiânica, gente, nunca foi exclusiva para Israel. Na verdade, a primeira promessa messiânica foi dada para Eva, que é mãe de todos os seres humanos. Israel vai ser um instrumento. Vai ser um instrumento. O Messias é para todos os povos. Ele vem de Israel, mas é para todos os povos. A gente tem que lembrar dos filhos espirituais de Jacó. São as estrelas do céu, que Jacó será uma multidão de povos. A gente tem que lembrar também de Efraim, que vai frutificar, vai encher a terra.
Tudo isso está interligado, tá? A gente vai ler, mas a gente tem que ter isso na cabeça. Que aquela promessa, aquilo que Jacó falou para Efraim, quando ele adota Manassés e Efraim como seus filhos, aquilo lá não foi por acaso. Quando ele fala para Efraim, quando ele abençoa Efraim, dizendo que Efraim será uma multidão de povos e encherá a terra. Isso está ligado com... Isso vai ser o meio por qual o Messias, que reina sobre Israel, reine sobre todos os povos. Porque todos os povos serão incluídos em Israel. E a gente vai ver isso, tá? Conforme a gente for lendo, a gente vai ver isso melhor quando a gente lê Isaías. E quando chegar no Novo Testamento. Oséias vai falar sobre isso. Jesus, em suas parábolas, por exemplo, a parábola do filho pródigo é sobre isso. É sobre isso. A gente vai ver. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 9, 10 e 11. Pois bem. Versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Está falando de Siló. Ou, em tradução, aquele a quem pertence, que é o Messias. Ele vai amarrar o seu jumentinho à vide. Vide é a plantação de videiras, que é a plantação, que é a árvore da uva. A árvore que dá uva. Que é pisado no lagar, né? Existe um recipiente chamado lagar, onde as uvas eram colocadas lá. E quem fazia o vinho entrava lá e pisava as uvas, esmagava as uvas para fazer o vinho. E aqui é uma profecia messiânica, dizendo que ele vai amarrar o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. A videira mais excelente é Cristo. A gente vai ver isso em João 15, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. A gente vai ver isso. Essa árvore que dá frutos. E Jesus, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. E aí diz, ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Ou seja, o Messias, ele vai ser quem pisa o lagar da ira de Deus. Eu dei um spoiler aqui, não era para falar da ira de Deus, mas é isso mesmo. Ele vai pisar o lagar. Ok? Ele vai pisar. As uvas, ele vai amarrar o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta à videira mais excelente. E ele vai pisar, as suas roupas serão lavadas no vinho. E a sua capa em sangue de uvas. Que na verdade é o sangue dele mesmo. É o sangue dele mesmo. Versículo 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Vinho fala de alegria. Seus olhos serão cintilantes de vinho. Vai falar que os seus olhos terão alegria e os seus dentes serão brancos de leite. Dentes brancos de leite representam a pureza. Anota aí na sua Bíblia, pega um lápis ou uma caneta e escreve do lado ou embaixo, pureza. Pureza. Os dentes brancos de leite representam a pureza. São os dentes que as crianças têm. Os primeiros dentes que a gente tem são os dentes de leite. Representam a nossa pureza. É a fase que é chamada de fase da inocência. Que é aquela fase da criança que ela ainda tem pureza. Conforme ela vai perdendo os dentes de leite, ela vai perdendo a pureza porque ela vai conhecendo o pecado. Versículo 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo. Interessante que Dan significa juiz. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho,
uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Quero que você preste bastante atenção nesse versículo. Se possível, anote. Pega um caderno e anota isso. José, ele é colocado aqui, tá? Jacó já abençoou os 2 filhos de José antes, e agora ele vai abençoar os filhos, e ele abençoa José. A gente tem que lembrar que a bênção de José tem a ver com os 2 filhos dele, que são filhos de Jacó agora. E o significado de Efraim significa frutífero. Significa frutífero. Ele diz, José é um ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, Jacó está abençoando José, mas essa bênção se refere a Efraim, filho de José. Ou seja, ela passa para José, mas ela se cumpre em José por meio de Efraim, a partir de Efraim. Então, uma bênção para José por meio de Efraim. Ele diz, seus galhos se estendem sobre o muro. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. A gente tem que pegar essa palavra muro porque Paulo vai usá-la. Paulo usa aos Efésios dizendo que Jesus derrubou o muro de inimizade. Por quê? Porque esse muro que fala que José, que os galhos de José se estendem sobre o muro, é o muro que separa Israel dos demais povos. É um muro que separa Israel dos demais povos. Chamado de muro de separação, muro de inimizade. Separa essas 12 tribos de todos os outros povos da terra. Mas aqui diz que José é um ramo frutífero e os galhos dele se estendem sobre o muro. Ou seja, os galhos de José vão passar o muro e vão alcançar os gentios. E a gente tem que lembrar que se está falando de frutífero, está se referindo a Efraim. E a gente tem que lembrar daquela promessa, da bênção de Jacó sobre Efraim, que Efraim vai cumprir a promessa, a promessa que Deus fez a Jacó dele ser uma multidão de povos. Deus vai cumprir por meio de Efraim. Jacó passa isso para Efraim, que nasceu como gentil, nasceu no Egito, quando José, seu filho, foi para o Egito. A gente tem que lembrar. José, ele é vendido e ele vai parar lá no Egito para governar os povos da terra. Para Jacó, José estava morto. Porque José, como eu falei, é o maior tipo de Cristo. Cristo morre, Cristo reina depois de sua ressurreição, ele reina sobre todos os povos da terra. Cristo está reinando sobre todos os povos da terra. E nisso surgem os gentios. Nisso a igreja é composta por gentios. Lá no Egito, José teve 2 filhos como gentios. José se casou com uma gentia, ele teve 2 filhos nascidos no Egito. Depois que Jesus morre e ressuscita, e ele passa a reinar sobre todos os povos da terra, no povo de Deus começa a entrar gentios. E aqui está falando de que Jacó falou para Efraim que ele vai sim encher a terra. Vai ser fecundo, se multiplicar e encher a terra. Era uma promessa que Deus tinha, uma ordem que Deus tinha dado a Adão, a Noé, e agora vai ser dada a Efraim, o povo de Deus, se enchendo sobre a terra, sendo fecundos, se multiplicando e enchendo a terra. Isso vai acontecer por meio de José, que vai acontecer por meio de Efraim, que ele é o frutífero.
Versículo 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. Está falando de José. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. Essa é a história de José. José foi perseguido pelos irmãos. Foi vendido como escravo. Lá ele foi perseguido pela mulher de Potifar. É isso, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. Mas olha só, em tudo ele prosperou. Na casa de Potifar ele prosperou. Na prisão ele prosperou, até ser governador do Egito e de toda a terra. Que é o versículo 24. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Isso aqui é Jesus. O poderoso de Jacó é Jesus. Sim, pelo pastor, o pastor e a pedra de Israel é Cristo. O Deus de seu pai é Cristo. Todo-Poderoso é Cristo. E aqui vem as bênçãos. Ele abençoa José com 3 níveis de bênçãos. 4, na verdade. As bênçãos dos altos céus, as bênçãos das profundezas, que é as bênçãos do Hades e do abismo, as bênçãos dos seios, que tem a ver com alimentação, com maturidade, né? O bebê ele se amamenta nos seios da mãe, e do ventre, que é a origem da vida. Versículo 26. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Olha só, as bênçãos. Qual foi a bênção que Jacó recebeu de seus pais? Dele ser próspero. Aquela bênção que Jacó pegou de Esaú. Dele ser próspero. Dele receber o orvalho. Dele ele ser uma multidão de povos. Foi a bênção que Deus deu a ele. E Jacó fala que a bênção de José vai ser maior que essa, até o alto dos montes eternos. Os montes eternos são os montes que existem lá no céu. Sobre o alto da cabeça do que foi estejam sobre elas, essas bênçãos, sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos, porque José era o mais excelente dos irmãos, era o mais esforçado. Ele se distinguia por causa da sua excelência. Você vê no sonho dele, os feixes dos seus irmãos se dobravam diante dele porque foram amarrados relaxadamente. Já o dele ficava em pé porque era bem amarrado. Versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois de Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo. Em outras palavras, vou morrer. O povo de Jacó, Isaac, Rebeca, estavam no Sheol, no Hades, no mundo dos mortos. Vou ser reunido ao meu povo significa que eu vou para lá também. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele estava foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo no mundo dos mortos. Só uma coisa aqui para deixar claro. No mundo dos mortos, o Sheol, vai ter uma separação que a gente vai ver ainda lá em Lucas 16, mas os justos, eles irão para um lugar no Sheol, no Hades. Eu falo Sheol porque
a gente está lendo o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Em hebraico a palavra é Sheol, a palavra para o mundo dos mortos. Havia um lugar distinto dentro do Sheol, que era um lugar onde os justos iam, que era chamado pelos judeus de seio de Abraão, ok? Era uma mesa, da mesma forma que tem nos vikings tinha Valhalla, né, que era a mesa dos deuses e tal. Os justos, quando eles morriam, eles tinham essa esperança de irem para sentar à mesa com Abraão, ok? No seio de Abraão. Basicamente é isso. Outra coisa é Lia. Lia foi aquela mulher que casou com Jacó e Jacó não a amava. Jacó amava Raquel. E Lia teve vários filhos, Raquel só teve 2. Mas mesmo assim, Jacó amava Raquel e não amava Lia. Mas Raquel não foi sepultada junto com Jacó. Raquel morreu logo depois que deu a luz, logo dando a luz Benjamim. E eles estavam a caminho de Efrata, que é Belém, e Jacó o sepultou ali. Mas Lia, ele sepultou junto com Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. É lá onde ele pediu para ser sepultado. Então, na verdade, Lia foi honrada em sua morte, que enquanto Raquel não foi sepultada junto com eles, Lia foi sepultada lá junto com Abraão, Isaac, Sara e Rebeca. Ela é a matriarca que está lá. É isso. Curta esse vídeo, comenta o que vocês acharam, compartilha para abençoar as pessoas com esse conhecimento da palavra de Deus e do Evangelho. E se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.